olhando aqui pela webconf, a gente tem a definição de e-book. Trata-se de um acrônimo, isto é, palavras formadas pela primeira letra ou sílaba de uma expressão. Portanto, em sua designação mais simples, e-book significa livro. Livro eletrônico. Possui ainda outras variações como livro digital ou livro digitalizado. Os e-books possuem diversas características, mas a principal delas é a portabilidade, podendo ser armazenados em aparelhos móveis, como pendrives, tablets e smartphones. Formatos. Os formatos mais conhecidos dos e-books são o PDF e o EPUB. Aqui eu coloquei alguma designação de livro digital e e-book. Qual é a diferença? O e-book, tu vai ter as funcionalidades que a gente tem num livro em papel, tá? Eu baixei algumas partes de um e-book para compartilhar com vocês depois, para vocês verem a diferença de um livro digitalizado, de um livro digital gerado através de formato PDF e de um e-book. O e-book, ele se assemelha quase que identicamente ao livro em papel. Dependendo do leitor de e-book que a pessoa estiver usando, tu vai poder ter o efeito virada de página, pode fazer marcação, como se tu estivesse lendo um livro em papel. E ali eu coloquei o que significariam funcionalidades de um livro em papel. Significa que você pode fazer tudo o que faz com um livro de papel, fazer anotações, colocar marcadores, efetuar buscas, e inclusive, dependendo do leitor, virar a página, do mesmo jeito que a gente vira no livro normal. Direitos autorais. Quando a pessoa faz um e-book, mesmo que ele não seja cobrado, não significa que ela abre as mãos do seu direito de autor. Uma maneira que se tem de manter os seus direitos de autor é registrar essa obra. Onde é que a gente pode registrar a obra aqui no Brasil? Quem detém o poder de registro é a Fundação Biblioteca Nacional, através da Agência Brasileira de ISBN. Então, tem todo um trâmite que deve ser feito, efetuado com preenchimento de formulário, envio para a Biblioteca Nacional, e após esse preenchimento, pagamento de tarifas, o teu livro fica devidamente registrado na Biblioteca Nacional. Caso o autor queira tombar esse livro lá, que ele fique depositado, tem que enviar um exemplar para a Biblioteca Nacional. Ele fica apenas registrado. Embaixo eu só coloquei um site de uma editora universitária que disponibiliza livro grátis para download, que é a Cultura Acadêmica da Universidade Unesp. Aqui nessa tela a gente tem a definição de ISBN. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta.
Tá todo mundo ouvindo agora? Sim, 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 sim. Tá, ok. Eu parei porque eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Bom dia, Felipe. Felipe, tem vários softwares livres que tu pode usar. Eu não coloquei aqui nenhum, mas se tu procurar na internet, tu encontra, inclusive alguns que fazem inclusive a capa. Tá bom. Posso te dar o exemplo do Papyrus, mas eu particularmente eu não uso esse tipo de ferramenta. Não participei da construção de nenhum livro, mas tem alguns softwares que vocês poderiam usar. E também depende do formato em que tu vai querer salvar, se vai ser EPUB, porque o EPUB é um arquivo executável. Tem alguns outros formatos que tu pode salvar. Depende do... Isso tudo tem que... Esse apanhado mais específico eu não fiz, porque depende também do leitor que tu vai usar. Eu vou compartilhar com vocês depois um exemplo de um livro, tá? Que eu baixei, que é no formato e-book, porque a gente encontra muitos lugares que dizem que tem o e-book e na verdade é um PDF, que é um livro digital. Olha, Márcia, com relação aos empréstimos, o e-book ele não é emprestado, né? Basicamente, ele fica disponível online, como a gente tem os e-books ali da Springer. A gente tem um link onde a pessoa acessa o título que ela deseja. Ele não é emprestado, ele é acessado. No caso da Springer, a gente tem direito perpétuo. A gente pode fazer download, impressão, na modalidade acessado. E a gente tem um controle de acessos através das estatísticas da Springer. Tá? Então, aqui eu coloquei o que é ISBN. Como eu acho que essa apresentação vai ser disponibilizada para todo mundo, eu acho que não tem necessidade de eu ler ela, porque ela é um pouco extensa. Eu vou pular esse slide. E eu precisaria saber mais as dúvidas de vocês, porque o que eu coloquei aqui? O que é um e-book, os formatos, as características, como a gente faz a atribuição do ISBN. Oi? Estão ouvindo? O pessoal de Caçapava não está ouvindo.
Bom, quem sabe vou falar mais alto, então, para melhorar o áudio de vocês. Primeiro eu precisaria saber quais são as maiores dúvidas de vocês, porque eu coloquei um apanhado geral bem simplificado do que era e-book, dos formatos, de quais funcionalidades eles teriam. E depois eu coloquei um apanhado de como a gente faz para registrar esse e-book depois que ele já está pronto na Biblioteca Nacional. O que garante que o teu livro, por exemplo, disponibilizou o teu livro na internet, mas ele está registrado na Biblioteca Nacional. Se alguém copiar o teu livro e sair distribuindo sem o teu nome, é uma quebra de direito autoral, né? Christian, tá me ouvindo? Essa relação dentro da universidade, ela ainda não foi definida. A gente tem um GT, tá? Um GT editora, que está discutindo essas políticas. Mas, até o momento, os e-books que tiveram registro na Biblioteca Nacional, tá? Eles foram editorados e entregues prontos na sua totalidade para a gente fazer o registro. A biblioteca ela não tem participação nenhuma nesse processo. O autor é responsável pela criação do início ao fim. Vocês têm mais alguma dúvida? Bom. Sim, Christian, é possível que o ISBN seja encaminhado pelo próprio autor direto para a Biblioteca Nacional, tá? Agora, mais adiante, tu vai ver que eu inseri aqui tabelas de preços, tá? De quanto é cobrado para fazer o registro e os formulários que precisam ser preenchidos, tá? E as formas de pagamento. Então, aqui eu vou falar Amanda, ter um conselho editorial é ter um conselho que avalia aquela publicação. Por exemplo, a biblioteca não tem como avaliar publicação de nenhuma área. Amanda, a questão é que toda editora tem que ter um conselho editorial, né? Ah, sim, sim. Amanda, eu vou dar uma opinião minha, que eu acho que assim, ó, uma produção que ela não tem a avaliação dos pares, eu acho meio complicado de fazer registro, né? Via universidade. Porque esse trabalho, ele tem que ser avaliado, né? Olha, Vanderlei, eu não sei se tu viu ali numa das primeiras páginas que eu coloquei, tem um link para um site da Unesp, da cultura acadêmica, onde eles disponibilizam várias publicações da universidade em formato digital e livre para qualquer um baixar, tu só precisa te registrar. Eu acho que o livro digital ele é tão importante quanto o livro em papel.
Porque o que acontece? O livro digital a gente pode carregar em qualquer mídia, tu pode carregar no teu celular, se tiver um smartphone, num tablet, num pendrive. Então, até pela questão do espaço, tem várias lojas virtuais agora que vendem livro. A gente tem o exemplo da Cultura, da Saraiva. Tem alguns projetos que disponibilizam livros. Eu particularmente acho bem importante. Eu concordo aqui com a colocação da Amanda, que eu acho que para a gente seguir produzindo esse material, e-books, a gente tem que ter a gente vai ter que montar um conselho editorial para embasar essas nossas publicações, porque não adianta só alguém produzir um livro, encaminha para a coordenadoria registra, mas ele não teve nenhuma avaliação esse material. O que Olha, Amanda, o GT da editora, ele existe. E ele vai se reunir, eu não sei a data ainda, porque a Vera Medeiros não me confirmou ainda. Tem, Maria de Socorro, tem participantes de todos os campi. Participa eu da coordenadoria de bibliotecas e participa a Vera Medeiros da Proeste, a pró-reitora Vera Medeiros. Não, tá, acho que tá bom o áudio agora. Eu vou ir passando adiante e explicando o que precisa para solicitar um ISBN. Porque o publicador... A gente está falando num conselho editorial para essas publicações saírem publicadas, editora Unipampa, tá? Mas se a pessoa produzir um e-book e ela quer registrar por conta própria, eu vou passar aqui diversas normas que a gente tem para atribuição de ISBN, tá? A cada edição de uma publicação, a cada edição em idioma diferente, a cada um dos volumes que entregam uma obra em mais de um volume, e também ao conjunto completo da obra, uma coleção. Nem toda reedição vai ter uma mudança de ISBN, tá? Tem um número X de páginas que eu não me recordo agora, para tu ter um novo número de ISBN. Aí ele tá, ó, cada tipo, suporte, tipo de formato e tipo de acabamento de capa. Então, tem o ISBN do livro impresso e o ISBN do livro eletrônico, tá? As separatas, desde que apresentem títulos e paginação próprias. Aí diz uma observação ali, ó. A reimpressão pura e simples de um livro não requer outro ISBN. Mudança de cor na capa, formato de letras, correção ortográfica do texto e obra não requer outro ISBN. Aí tá ali, ó. A atribuição do ISBN, lei do livro. O ISBN deve ser atribuído a publicações impressas com no mínimo 5 páginas, além de softwares e livros eletrônicos. A cada volume com título independente. A cada um dos volumes que integrem uma obra com mais de um volume e ao conjunto todo completo da obra coleção e a toda a reedição. Aí aqui é um texto bem extenso também, que eu não sei se você... Oi? Oi? Estão me ouvindo? Tá. Eu não sei se vocês querem que eu leia, tá? A relação de publicações que recebem o ISBN, porque é uma grande... Não, as duas modalidades recebem ISBN. Tu pode olhar ali, ó. Devem ser atribuídas a publicações impressas com no mínimo 5 páginas, além de software e livros eletrônicos. Tá, Felipe? Eu não sei se tu não tinha lido ali.
Abaixo, a gente tem uma gama de tipo de publicações que recebem ISBN, tá? Eu não sei se vocês têm interesse que eu leia todos ou vocês acompanhem depois, façam a leitura posterior através do PDF que eu creio que vai ser disponibilizado. Como eles... e essa apresentação... Oi. Tá. Adiante. Essas informações que eu estou disponibilizando para vocês, elas estão todas disponíveis na página da Agência Brasileira de ISBN, que faz parte da Biblioteca Nacional, tá? Sediada no Rio de Janeiro. Então, aqui a gente tem, eu acho que está meio pequeno, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, tá? A gente tem uma tabela de preços e serviços da Biblioteca Nacional. O autor, ele pode registrar, tá? E pagar apenas pela numeração, ISBN, tá? Que é uma sequência de 10 números ou 13 números. E o livro fica registrado. Pode pagar também R$22 e receber o ISBN juntamente com o código de barra, que é aquele código que a gente vê atrás dos livros e em cima o número do ISBN, tá? Pode comprar o código de barras Fotolito e PNG por R$22 ou por R$40 as duas modalidades. Para cadastrar um editor na Biblioteca Nacional, vai ter o valor de R$180. Então, antes de solicitar o ISBN, o editor precisa se cadastrar na Biblioteca Nacional. São valores diferentes para coisas diferentes. E ali tem alguns outros valores ali para segundas vias. Segunda via de ISBN, segunda via de código de barras. E uma declaração de publicação para concursos. Ali também tem um outro valor.
Oi, Fabrício. Existem alguns formatos de e-book. Tem o que é PDF, tem o EPUB, que é um arquivo executado, tem e-book disponível em HTML. Depende muito do leitor que tu está usando. Eu, por exemplo, leio no tablet. Leio em formato PDF, mas com funcionalidades de livro. Oi, Maria, tá ouvindo? Oi, então, para fins de registro de editor e solicitação de ISBN, os pagamentos devem ser efetuados para a Fundação Miguel de Cervantes, Banco Santander, Agência 3140, Rio Graça Aranha, conta corrente 13.000.470-9. Ali a gente tem o CNPJ. Oi, Maria. É que existem vários formatos. Os mais conhecidos são em formato HTML, EPUB, que é um arquivo executável, e PDF. Mas os formatos, eles têm muito a ver com o tipo de leitor que tu está usando. E a gente tem uma gama de leitores agora, de e-books. Cada leitor aceita um formato. Por exemplo, mas o EPUB, se a tua ferramenta, no caso, o teu tablet, ele não tem o leitor, tu tem que baixar um leitor para EPUB. Em formato PDF, tu baixa só o Adobe. Mas é que essas questões mais específicas de formato, tipos de leitores, a gente teria que se reunir com os interessados, tá? Com o pessoal que está pensando a editora, o pessoal da IAD, e ver que formato a Unipampa pensa em adotar para padronizar, porque fica complicado uma parte publicar em EPUB, outra parte publicar em PDF. Christian, concordo. Poderia sim haver um workshop, só que a gente teria que saber quem na Unipampa teria capacitação para dar esse tipo de workshop. Ou contratar um palestrante externo.
Oi? Tá todo mundo ouvindo? Tá. Christian, eu concordo contigo que isso deve ser estruturado, mas isso foge das mãos da coordenadoria de bibliotecas. O que a gente pode reunir é reunir propostas de todos os interessados em participar da consolidação da editora e, a partir daí, a gente trabalhar junto com o GT. Pensar o workshop e capacitar as pessoas que vão ficar responsáveis por isso dentro da instituição. Ou os interessados em publicar nesse formato. Quando foi pensada... Sim, os leitores de livro, especificamente, como Kindle, eles não têm brilho na tela. Eles foram feitos para ler. Eu, particularmente, uso um tablet porque eu uso para outras coisas. Mas isso não vai ter a ver com o teu livro, vai ter a ver com o leitor que tu está usando. Se o teu leitor tiver brilho, tu vai ver com brilho. Se não tiver, tu vai ver sem brilho. É que, por exemplo, quem usa tablet para outras coisas acaba usando para leitura também. Eu gosto bastante de... Eu estou vendo aqui a Amanda falando no chat. Eu também gosto de ler bastante do tablet. Tá? Acho menos pesado. A questão do brilho, se achar que está com brilho demais na tela, tu pode diminuir o brilho do tablet. E vai muito da preferência pessoal. Eu gosto de ler com a tela com bastante brilho, bem clara. Então, eu acho que é preferência pessoal em relação à leitura. Bom. Eu vou acompanhando as perguntas de vocês aqui pelo bate-papo e vou seguindo a apresentação. Tá? As formas de pagamento que a Biblioteca Nacional ela aceita, tá? Depósito bancário. Em relação às transferências. Não são aceitos agendamentos de transferências bancárias e nem agendamentos de DOC. Somente serão aceitas transações já efetuadas, ou seja, confirmadas e concluídas pelo banco. Caso envie essa forma de pagamento, a solicitação do serviço será devolvida ao remetente através de carta simples. Não serão aceitos envios de extratos bancários, como comprovação de pagamento, caso o solicitante envie essa forma de pagamento. A solicitação do serviço será devolvida ao remetente através de carta simples. Pagamentos efetuados pela internet. Só serão aceitos comprovantes de pagamento efetuados pela internet com a autenticação do banco e com a logomarca de identificação do banco através de qual a operação foi realizada. Deve conter todos os dados do favorecido, Fundação Miguel de Cervantes, agência, conta e CNPJ. Notas de empenho. Só serão aceitas notas de empenho devidamente carimbadas e assinadas pelos responsáveis das unidades pagadoras. E no valor do extrato de serviço solicitado, caso contrário, a solicitação do serviço será devolvida ao remetente. Favor informar o e-mail, o telefone e o e-mail de contato.
Aqui nessa outra tela, a gente vê os prazos de serviços que a Biblioteca Nacional ela tem. Quando tu não é um editor e tu quer te cadastrar, esse cadastro demora 5 dias úteis, tá? E ali em relação às solicitações, 3 dias úteis até 20 ISBNs, 21 a 100 solicitações até 7 dias, a partir de 100 até 15 dias. Ali, ó, as documentações que forem enviadas incompletas vão ser devolvidas ao solicitante. Então, quando alguém for solicitar um ISBN para a Biblioteca Nacional, tem que estar atento de fazer um checklist se todos os documentos que a Biblioteca Nacional está solicitando, eles estão sendo enviados corretamente. Está com algum problema aí? Eles falam que não estão ouvindo. Tá. Oi. As normas para solicitação. Preencher o formulário de solicitação do ISBN em uma via para cada título a ser publicado. Enviar juntamente com o formulário a cópia da folha de rosto da obra a ser publicada. O envio é obrigatório. Enviar o depósito bancário original. O editor deve guardar a cópia do mesmo, caso haja extravio ou perda. Outras informações importantes. Não é necessário o envio da boneca do livro. Caso seja enviada, será encaminhada ao setor de intercâmbio da Biblioteca Nacional para ser distribuída como doação para outra instituição. A agência solicitará, sempre que necessário, o envio da cópia das 15 primeiras páginas da obra a ser editada ou o envio da obra completa. É obrigatório o preenchimento de todos os campos especificados no formulário. É obrigatório preencher a tabela de assuntos. É obrigatório o preenchimento do prefixo editorial. Então, antes de tu não vai conseguir solicitar o autor, ele não vai conseguir solicitar o ISBN sem ele fazer o registro como publicador. Porque para o envio do formulário, ele precisa do prefixo editorial. Cada editor tem um prefixo editorial na Biblioteca Nacional. O prefixo editorial é a identificação do editor na agência. Formulário enviado sem o campo do prefixo preenchido será devolvido pela agência. Formulários enviados com dados incompletos ou em desacordo com as normas serão devolvidos para sua regularização. As solicitações deverão ser encaminhadas por correio ou entregues na própria agência. Aqui eu colei um modelo de folha de rosto, tá, que a Biblioteca Nacional solicita, e nessa folha de rosto tem que ter as seguintes informações: autor, título, subtítulo, se houver, edição local, nome do editor e ano da publicação. Aqui, ó. A tabela de assunto e idioma para o preenchimento do formulário de solicitação, eu coloquei: favor consultar o seguinte endereço para maiores informações: http://www.isbn.bn.br. Esse formulário que vocês veem colado abaixo é o formulário de solicitação de ISBN. Antes desse formulário, a gente tem um formulário de registro, que eu não coloquei aqui. A Unipampa, no caso, ela já é registrada na Biblioteca Nacional. Aí aqui vocês não dá para enxergar muito bem, mas quando for disponibilizado o PDF, vocês podem dar uma aumentada e olhar. Aqui vai ter o campo do título, o autor, quantas páginas é, o formato que é, se é e-book, se é CD, se é formato brochura. Aí, pela tabela de assuntos, tu consulta a página do ISBN e ali tu pode selecionar de acordo com a tua publicação. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer.
É, eu já tive que corrigir alguns formulários que foram enviados para mim com erros de preenchimentos. Dilva, eu acho que a gente, trabalhando essa questão do e-book, a gente vai ter que trabalhar o fluxo de como isso vai ser tratado. Porque até então, o que acontecia? Esses formulários eram enviados para mim e eu fazia a solicitação de SBN. E SBN registra o Unipampa. Só que acontece, como a gente está discutindo esse GT editora, a editora está sendo construída, tá? Então, a gente está com essas solicitações paradas, tá? Porque as próximas publicações que sairão no nome da Unipampa, elas serão avaliadas por um conselho editorial. Até o momento, as obras que foram registradas via Unipampa, elas não passaram por avaliação de conselho, porque o conselho não existe. E eu sempre toquei nesse assunto, preocupada em registrar material com o nome da universidade sem ter passado por nenhum tipo de avaliação. Eu não sei se mais alguém tem uma pergunta. Eu acho que a gente podia deixar acordado de fazer uma reunião com todo mundo que está interessado em trabalhar com esse tipo de mídia, que está interessado em publicar, para a gente tocar essa questão adiante. Felipe, tem vários lugares que disponibilizam e-books livres. A Springer não é livre, tá? A Unipampa comprou a coleção, tá? A Unipampa tem toda a coleção 2008 que pode ser acessada pelos pesquisadores, está disponível na página da biblioteca, tá? A listagem. Com relação a mídias digitais, tá? A gente está fazendo também um trial de uma base de dados de livros eletrônicos, que está na página principal da biblioteca, tá? Que é a Ebrary. Eu não sei se vocês conhecem, mas seria interessante que todo mundo entrasse nessa base e avaliasse para a gente. Então, a gente está procurando aqui na coordenação várias bibliotecas eletrônicas de diversas áreas. O trial da Ebrary é o primeiro que a gente está disponibilizando e a gente já está com outros trials agendados, mas a gente gostaria do apoio da comunidade docente, tá? E o estímulo dos professores em relação aos alunos de acessarem essas bases. Porque não adianta a universidade adquirir a ferramenta e ela ser subutilizada pela comunidade acadêmica. Sim, Amanda, eu acho que essa questão vai englobar bastante gente e eu creio que a gente tem que juntar um grupo de pessoas que estão interessadas no assunto e organizar reuniões com frequência. A gente pode buscar um palestrante. Eu posso tentar entrar em contato com o pessoal da Unesp, tá? Para ver de que maneira eles disponibilizaram a cultura acadêmica e como é que eles trabalharam essa questão das produções dos livros da comunidade docente da Unesp.
tá? Se vocês concordam, eu entro em contato, tá, com a editora da Unesp e vejo o que foi feito. Só que eu preciso que não sei como é que vai ficar, se esse grupo que está aqui vai entrar em contato com o pessoal do GT da editora, tá? Porque eu também não posso atrapalhar o andamento das atividades que a própria editora está tomando. Eu posso fazer um resgate de informações e compartilhar. Talvez eu compartilhe com a Amanda, com a Maria Cristina e com o Patrick, e daí o pessoal pulverize para outros lugares que tenham interesse. Tá. Tá, então tá, já pode mostrar. Pessoal, para encerrar, eu só vou dar um exemplo de e-book para vocês que eu baixei agora. Já consegue trocar ele? É. Gente, aqui está a capa, tá? Esse é um exemplo de e-book que eu baixei agora, antes da apresentação, do site do projeto Gutenberg. Tá? Aqui a gente tem a capa do livro. Talvez essa seja a maior diferença que a gente tem do e-book para outros formatos digitais que a gente encontra com o nome de e-book. O e-book, na verdade, ele é igual ao livro impresso. Ele tem as funcionalidades todas, a capa, como se fosse um livro impresso, só que ele está no formato digital. Pode pular para a próxima. Aqui uma imagem do livro, tá? E a última é o texto. Esse livro é um pouco antigo, por isso está nesse formato, mas é que eu tive que salvar ele para usar no computador, no formato HTML, mas no tablet ele é lido como se fosse um livro. Eu viro página, eu posso marcar. Então ele tem todas essas funcionalidades. Eu não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta, tem alguma dúvida. Se vocês estiverem interessados, eu também tenho uma lista de lugares onde eu posso pegar os links e mandar para vocês. A gente tem uma série de livros digitais, e-books, de acesso livre, para quem tiver interesse de consultar. Eu vou ficar aqui, se alguém tiver uma pergunta, eu respondo pelo chat. Pode, Elias, pode copiar partes.
Oi, a gente pede desculpas pela dificuldade de vocês receberem o áudio. É que em Bagé está chovendo bastante e a internet está bem ruim. Eu também falo para todos vocês que a minha apresentação foi bem genérica, tá? Até porque a gente não tem nenhuma definição desse assunto ainda dentro da Unipamp especificamente. Então eu fiquei meio receosa de falar em nome da universidade sobre esse assunto sem a gente ter definições, tá? Então vocês podem pegar, eu vou digitar o meu e-mail e eu posso passar algumas informações sobre formatos. É isso que eu ia falar, alguns materiais que eu tenho comigo e posso passar para vocês, tá? Vanessa, tá conseguindo me ouvir? Vanessa? Não ouço ninguém. Alô, alô? Elias, não? Elias, não? Ok. Oi, Patrick, agora eu tô te ouvindo, me assustei. Sou um pouco alto, tava aqui. Alô? Tô te ouvindo, Patrick, pode falar. Tá. Não, Vanessa, só queria em nome da coordenadoria de AD e agradecer, né, por cedido o teu tempo, a tua atenção. A atenção para falar conosco aí sobre uma questão tão atual, que é a produção e publicação de e-books. Patrick, E acho que as discussões aqui foram muito proveitosas, né? Eu acho que a gente vai poder, a partir das sugestões, bate-papo. Puder deixar o telefone, Vanessa, acho que é melhor aí, né? Ok, Elias. Obrigado. Não, Vanessa, então, em nome da coordenação da AD, a gente quer agradecer, então, toda a atenção da Vanessa, que foi cedida conosco. O grupo foi muito participativo, a gente teve 37 participantes, né? Como o assunto hoje está movimentando, né? Acho que a parte acadêmica nossa está bem interessada nessa produção de e-books, e eu acho que a gente vai então poder, a partir das colocações de todo mundo, a gente vai poder então ampliar essa discussão de e-books. Como todo mundo colocou na descrição, com o seu e-mail, a gente vai então entrar em contato com todo esse grupo que participou e está divulgando, né, esse material que a Vanessa conosco. Então a gente vai distribuir, né, a gente vai divulgar a webconferência no site do EAD e todas as informações que a gente passa então por e-mail para todo mundo. A Maria Cristina não pôde participar aqui porque ela está na URGS, chuvarada, ficou sem conexão na URGS, louca para poder participar, então ela pede desculpas por não poder estar totalmente presente, também está horrível lá em função temporal. Mas que também agradece aí a toda a participação de todo mundo. Então é isso. Obrigado, Vanessa, por estar conosco. Obrigado a todos aí. Mais uma etapa virtual aqui do Sexto Fórum EAD. E em breve a gente divulga mais uma palestra a esse ciclo de palestras envolvendo o decorrer do ano. Obrigado a todos, pessoal.
Eu agradeço a participação de todo mundo e peço que todos que tiverem interesse em receber esse material me mandem um e-mail que eu mando um material mais completo sobre formatos de e-book, sobre alguns softwares livres para fazer editoração. Tá, eu fico no aguardo de todos os interessados entrarem em contato comigo. Meu e-mail ficou digitado no chat. E uma boa manhã a todos, final de manhã, né? E um bom dia de trabalho. E hoje é sexta-feira, então todo mundo comemorando. Beijos e obrigado.